estado símbolo da luta pela preservação da floresta amazônica e pelo desenvolvimento sustentável. Segundo o maior produtor de borracha do país e dono de uma das maiores biodiversidades do planeta. Cheio de histórias e lendas, esse é o Acre. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos estados mais misteriosos do país, o Acre. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. E eu sou o Digo Black. Esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem participação especial aqui do Digo Blackson, do canal Espalhável, querido, certo? como é que tão? E esse vídeo ele tem duas partes. A primeira parte sai aqui no Planeta Novo e a segunda parte sai no mesmo horário, no mesmo momento, ou seja, acabou de sair aqui no Planeta Novo, então saiu lá no Espalhável também. Então, terminando de assistir aqui, vai pra lá que o vídeo continua com mais 5 posições. Então hoje a gente vai da 10ª até a 6ª, com posições com curiosidades sobre o Acre. Certo, Digo Blackson? Certo mesmo, vamos lá. Já foi pro Acre? Pro Acre nunca fui. Não, eu tenho um sonho de ir pro Acre. Eu acho que é meio difícil de ir pra lá, da onde a gente mora. Deve ter que pegar, tipo, voo pra um monte de lugar, porque a gente mora em Santa Catarina, então deve ter que pegar voo pra São Paulo, que todo... Sim. Pra qualquer lugar tem que pegar voo pra São Paulo. Aí depois deve ter que pegar pra Brasília, ou já deve ter algum direto pra Manaus. É. E aí de Manaus pra Rio Branco no Acre. Deve ser isso. Mas eu acho que pode fazer essa escala mesmo que tu falou, de Brasília, aí de Brasília pra Manaus, de Manaus pro Acre. Então é um lugar bem longe pra nós aqui na nossa visão. Mas deve ter um monte de gente do Acre assistindo a gente. Sim. Inclusive, comenta aqui embaixo. E se não for do Acre, comenta de qual estado você é pra gente poder fazer o 10 fatos sobre o seu estado também, beleza? Qual que é a meta de like então pro vídeo de hoje? Pro vídeo de hoje eu quero, pra bater, hein, galera, 15.657. 15.657 likes pro vídeo de hoje, certo? Na 10ª posição, um negócio que a gente já falou em alguns vídeos por aqui, principalmente porque a gente já falou desse personagem, o bigodinho colombiano, quem que é? É o Pablo. Pablo, El Pablo. El Pablo. É Pablito. É Pablo. Pablito. Plata ou plumo? Ah, plata. Muita gente escolheu o plumo, né? Porque ele matou uma galera do caramba. Mas o Escobar, ele é um cara muito especial aqui na América do Sul, uma das pessoas mais importantes do século passado em questão de ter armamento, de ter poder, de domínio e tudo mais. Só que chegou uma hora que meio que descobriu ali aquela fórmula secreta dele de fazer dinheiro. Que ele ia por meio da selva, da Colômbia, certo? Montava lá os laboratórios dele. E aí os próprios policiais, o próprio exército colombiano começou a perceber as estratégias dele e destruir. Então ficou muito difícil para ele continuar fazendo os laboratórios na Colômbia, porque a todo momento ele estava perdendo o laboratório. Então foi daí que veio a ideia dele de comprar um lugar. E que lugar que era esse? No Acre, gente, isso mesmo. Imagina a pira de um cara que tinha o poder que ele tinha, a grana que ele tinha, e ele queria ter uma terra que ele pudesse mandar por inteiro, né? Porque ele queria ser dono do lugar, não queria ser só tipo, eu tô invadindo aqui. Isso. Ele queria ter todo um local. E no início, o que se fala na Colômbia é que a ideia era ele ter todo o Acre. Mas depois ele repensou e ele queria ter só uma parte do Acre. Mas vale lembrar que naquela época o Acre era um local muito, muito pouco habitado. Era só território, né? Então, tipo, basicamente é isso. A galera fala assim, pô, e o que acontece com quem tá dentro do Acre? Vira meio que o morador da Escobarlândia. Tá ligado? Era meio que isso. Ia virar um morador da Escobarlândia ou ia ter que ir embora. Mas era muito menos gente do que qualquer outro estado, porque o Acre era pouco habitado, né? E também ele queria fazer com que o trabalho dele, né, fosse algo legal. Então, tipo, não fosse mais ilegal. Legal no sentido de legalizado, né? Isso, não legal, né? Não, só pra galera entender. Não, mas é que parece, do jeito que eu falei, vai ser algo legal. Mas legal judicialmente, né? E também tem algumas vantagens o território do Acre, né? Por exemplo, as fronteiras, faz fronteira ali com o Peru, faz fronteira com a Bolívia, que são locais que tem esse plantio da coca, né? E que são importantes para levar pro laboratório. E essa história, cara, ela já tem um bom tempo e quem começou com ela e quem falou ela pela primeira vez foi o Roberto Escobar Gaviria, que era o irmão do Pablo Escobar. Então, os caras têm quase um amigo. né? Que são irmão, né? Pô? Não, é que tipo, Pablo e Roberto... Não, o Pablo Roberto não parece. Eles devem ser até parecidos. Bom, ele na época ele era muito próximo do Pablo, obviamente, porque eles eram irmãos, né? E porque ele era chefe de logística do cartel do Pablo. Nossa, olha o emprego que o irmão tinha. Então não é fofoca fria, é fofoca quente, certo? E como eu falei, né, que era uma mata densa, né? Mesmo que ele não pudesse atuar ali legalmente, ele também atuaria ilegalmente dentro da mata, né? Porque não teria como achar ele ali dentro. Isso é quase impossível de encontrar o cara, porque são cidades que são muito isoladas, né? São cidades no meio de floresta mesmo, e onde existe local para ter, por exemplo, uma grande polícia, uma grande patrulha que vai realmente poder fazer um trabalho de supervisão no local, é tudo ali muito perto de Rio Branco. E olhe lá ainda, nem Rio Branco teria tanta estrutura para isso. Então ele realmente queria ir onde ele considerava o ponto mais frágil aqui do nosso continente, em questão de número de pessoas e tudo mais, que ele poderia ter um controle bem maior, e por isso ele tentou comprar o Acre, certo? Na nona posição, a gente colocou os geógrafos do Acre. Tu sabe o que é geógrafo?
Cara, eu tava pesquisando por conta desse vídeo, eu achei interessante. Basicamente são escavações, né? Ou os geógrafos, pelo que eu entendi, pode ter tanta elevação, eles podem ser acima da terra, a diferença que eles fazem, quanto para baixo da terra. Sim. Tipo, ou é uma escavação, ou os caras amontoam coisas para formar ali desenhos e formatos que façam sentido para a época, né? Sim. E isso, pelo que eu vi, aconteceu no Acre. E é importante para mostrar que existiam grandes civilizações na Amazônia antiga, né? Porque, igual a gente falou, mesmo que seja um local com pouco povoamento, existem ali marcas que mostram que existiam pessoas morando ali, né? Provavelmente nômades, né? Podiam ser nômades, podiam ser pequenas tribos, podiam ser grandes tribos, né? A gente não tem muitas evidências de que eram grandes tribos, né? De que eram grandes povos. Mas a gente tem evidências de que tinham povos por ali, né? Eu acho que a galera até pode ver esses geógrafos aí e pensar que é mais ou menos aquelas linhas de Nazca, né? Que eu comentei aqui por trás, né? Mas eu acho que não deve ter muito sentido por causa que das linhas de Nazca os caras faziam como irrigação. Então, e esse aí é mais linhas normais, né? Me lembrou um pouco aqueles negócios daqueles filmes tipo Sinais, dos aliens. Que aparece que um alien veio e fez o desenho, né? Mas, tipo, quem faziam eram as próprias pessoas. Mas o que me deixa, assim, um pouco mais pensativo sobre esse tipo de coisa é pra quem que eles estavam desenhando aquilo. Porque aquilo é pra ser visto de cima. E quando foi desenhado, não tinha avião. Certo? Não e tinha como é que eles iam saber que tava certo, né? Não, isso aí eu até imagino. O cara, tipo, vê de longe e fala assim, eu acho que tá certo. Mas, tipo... Como que os caras, tipo, tá fazendo aquilo pra quem, irmão? Tá fazendo isso aí pra quem? Quem que vai ver essa merda, mano? Tu tá fazendo isso aí pra quem? Tinha alguém vendo essa merda. Pode ser que não foram os alienígenas que fizeram. Mas eles vieram e meteram uma pressão para que a galera daqui fizesse. Pode crer. E ao todo no Acre já foram encontrados 300 sítios arqueológicos, onde tem vários desses geoglifos. E esses sítios são compostos por 410 estruturas, né? Que nem o Fabio falou no começo, que pode ser tanto de escavações ou de pedras, né? Apoiadas uma em cima da outra para poder fazer o desenho. E ali tem bastante coisa para ser explorada ainda, né? Isso é só o que os caras acharam hoje em dia, né? E fica com o tempo, né? Eu achei doido porque não é um negócio superficial que, com o tempo vai chover, vai vir terra, vai tapar. Não, tipo, tem 4 metros de profundidade alguns, então, tipo, realmente vai ficar por muito tempo aí. E como se tornou algo importante pro Brasil, igual eu falei, é uma mensagem com o passado, o Brasil vem tentando colocar isso como um patrimônio global, né? Não um patrimônio só daqui, tombar como um patrimônio global. Porque a partir do momento que você tomba como um patrimônio público ou um patrimônio global, tem uma proteção maior e não tem como mais se mexer naquele local. Isso é verdade. Né? Que é igual, por exemplo, aquelas pegadas dos dinossauros lá em Sousa, que a gente falou, que tem verdade. Até hoje. Eu acho que é na Paraíba, né? Eu acho que é Sousa na Paraíba. Eu acho que é na Paraíba. E isso é muito legal, que nem o Fábio falou, porque tem gente que vai ter curiosidade de ir lá e ver. E tem muita gente que vai vandalizar o negócio. Então, com isso, vai ter um... Pode ter gente querendo vandalizar. Então, às vezes, bota uma cabaninha, bota um negócio. Bota um segurança ali, pá, a galera já vai só ver. Às vezes, tu torna um local turístico pra poder financiar a manutenção, né? Pra poder financiar até o cuidado com que o local precisa ter. Na 8ª posição a gente vai falar de terremotos no Brasil, porque, a gente sempre ouve falar que, o Brasil é um local abençoado, que não tem terremoto, que não tem maremoto, que não tem quase nada, quase nenhum tipo de problema assim. Mas o Acre é particular em várias coisas e aqui também não seria diferente. E isso, inclusive, afeta o Acre. Por quê? Porque ele é perto do Peru, aonde acontece e ocorre, né, esses terremotos, e isso faz com que a galera lá do Acre sinta esses abalos sísmicos. Então imagina que doideira, mano. Tipo, o Peru é um país que tem. O Brasil não tem, mas o Peru tem. E é ali do ladinho, né? Então, quando a gente fala, normalmente a galera já meio que... Tá esquecendo, fala, foda-se, isso aí é um problema só de um estado. Então, no Brasil não tem esse problema. Quem tem é o Acre. Então, o problema é do Acre. Coitado dos caras. Mas é meio assim, não é? Tipo... E lá no Acre só tem uma construção que fica em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade que tem maiores problemas com terremotos. Inclusive, em 2011, tem um terremoto com magnitude 7 na escala Richter lá no Peru e chegou a dar impactos mais fortes ali em Cruzeiro do Sul. E por conta disso, eles têm a Ponte da União. Essa Ponte da União é a primeira construção do Acre que é reforçada justamente contra terremotos. Bom, a partir do momento que você começa a ter construções já pensando em terremotos, eu acho que o local realmente, né, tem terremotos. Isso que eu ia falar, né? Porque pode ocorrer alguma coisa maior, né? Porque se eles sentem lá, imagina se ocorre mais, digamos, perto da fronteira. Aí eles vão sentir muito. Ou algo mais sério, que eles não estão esperando. Na 7ª posição a gente vai falar sobre o passado do Acre, porque o Acre pertenceu à Bolívia. E o Brasil comprou
o Acre da Bolívia, tá ligado? Isso é até uma história, mano, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei muito engraçado, mano. Porque eu falei assim, a galera não liga muito pro Acre e o Acre foi comprado, tá ligado? Mas é realmente verdade, mano. Então, tipo, não é que não liga tanto, né? Ligava a ponto de querer ter, né? O Acre, inclusive, na época que teve lá os borracheiros, que foi a febre dos seringueiros, né? Que faziam esse processo de extração da borracha e tudo mais, o Acre foi muito valorizado. Até então, ele era um território boliviano, mas a Bolívia não dava muita atenção pro Acre. E vale lembrar, tá? O Acre tinha cerca de 10 mil pessoas morando por lá. Isso ali no início do século passado. Então, o Acre não tinha muita população, era praticamente só floresta no local, e as pessoas tinham interesse nessa floresta. Era isso. Então, os brasileiros começaram a invadir o Acre e tomar conta do local, produzir algumas cidades, ali pequenas cidades com, aqui vai ter um médico que eu vou trazer, aí vai ter um policial que eu vou trazer. Começaram a realmente construir algumas cidades, elas foram se construindo, se erguendo, e aí os brasileiros falaram, pô, aqui não é da Bolívia, aqui é do Brasil, porque só tem brasileiro aqui, não tem boliviano aqui. Com isso, começaram a reivindicar que o Acre era do Brasil. E ele só deixa de ser da Bolívia e vai ser do Brasil depois do Tratado de Petrópolis, que rola em 17 de novembro de 1903. A condição para o Brasil poder comprar o Acre é que ele se comprometeria a construir a estrada de ferro de Madeira, Mamoré, e também ele preservaria a liberdade de trânsito pela ferrovia e pelos rios até o Oceano Atlântico, isso facilitando o escoamento das exportações. Ou seja, que basicamente a Bolívia ia ter agora uma ferrovia. Essa ferrovia foi a 15ª do país, eu estava lendo sobre, e ela foi feita em Rondônia, numa área onde falava que era impossível ter uma ferrovia. Tinha um ditado que falava que mesmo que todas as pessoas da região, com todo o dinheiro do mundo investido, todas as pessoas focadas em construir, não conseguiriam construir. Caramba. Então, foi um pedido assim grande, né? Pediram também acesso ali ao Atlântico pelo Brasil, né? E eles conseguiram. Então, para eles acabou sendo algo bom. E isso já conecta com a nossa próxima posição e com a última posição desse vídeo, que é a 6ª posição. O Acre já foi um país, porque olha que doideira, mano. Antes de ser comprado pelo Brasil, o Acre passou por uma série de loucura. Nessa época que os brasileiros estavam tomando lá, eles realmente queriam que saísse da mão dos bolivianos, entendeu? E o Acre, gente, o Acre foi um país completo. Ele teve bandeira, ele teve governo, ele teve povo, ele teve território, serviço postal, teve tudo, tá ligado? Realmente era um país. Tipo, eles pensaram em cada detalhe. Inclusive, vale destacar isso aqui, quando o Acre se torna um país pela primeira vez, porque o Acre virou um país 3 vezes, imagina. Tá? Então, quando o Acre se torna pela primeira vez, era um país moderno, porque dava para começar quase que tudo do zero. Então, em 14 de julho de 1899, naquele passe entre bolivianos e brasileiros, onde nem o Brasil assumia que o Acre era dele, nem os brasileiros que estavam morando lá aceitavam ser da Bolívia. Por que o Brasil não assumia? Porque o Brasil tinha uma diplomacia a respeitar com a Bolívia, tinha uma relação que só falasse assim, não, o Acre é nosso, ia gerar uma guerra, entendeu? Então o Brasil estava visando isso, e a galera de lá se sentiu meio traída, e falou, pô, se ninguém quer a gente vai virar um país. Então, com isso, né, com esse impasse todo, foi realmente que eles quiseram se tornar uma independência, né, um país de fato. E o espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias proclamou, então, o Estado Independente do Acre. Ele que morava no Brasil e ele que achava um absurdo o que estava acontecendo, que o local era realmente deles, ele soltou a frase que é mais impactante dessa época da República do Acre. Ele falou o seguinte, já que a pátria não nos quer, criamos outra. Nossa, ou seja, vamos criar outra pátria, né? E na época ele pegou uma cidade que tinha nome espanhol por conta dos bolivianos, e transformou em outro nome a cidade, e hoje a cidade se chama Rio Branco. Então Rio Branco era a capital do Acre também na época da República. E vale lembrar que nessa época o governo do Amazonas apoiou o governo do Acre de se tornar independente, porque eles também pensavam em fazer o mesmo, certo? Então essa foi a primeira república do Acre, que só acabou quando os próprios brasileiros foram para lá e devolveram o Acre para a Bolívia. Eles dominaram ali a primeira tentativa de república. Nessa época era o menor país da América, tinha 13 mil pessoas. 13 mil pessoas, cara. Um país, imagina, 13 mil pessoas num país, tá ligado? Não dá nem de imaginar, né, mano? E aí a Segunda República foi proclamada em 1900. E de novo eles tiveram que construir todo um exército, todas as ideias, porque era pouca população. Tudo tinha que ser meio que criado na hora, né? E era muito fácil de derrotar esses golpes, né? Essas tentativas de governo deles. Em um mês eles já foram derrubados. E logo em seguida teve a Terceira República do Acre. E essa Terceira República também não durou muito tempo. E aí, nesse curto período ali de 1889 até 1903, rolam todas as repúblicas do Acre, certo? Um monte de confronto, um monte de perda, um monte de terra indo, um monte de terra vindo. E o Acre, olha que doideira, o Acre passa a ser um território do Brasil, depois daquele Tratado de Petrópolis, só que ele não virou um estado. Ele era um território que o Brasil mandava, que pertencia ao Brasil, mas ele não era um estado brasileiro. Ele não era anexado ainda no Brasil. Não era considerado um estado brasileiro. Então, somente em 1962, isso 59 anos depois, o Acre foi se tornar um estado brasileiro.
Meu, que doideira, mano. Olha quanta luta pros caras se tornar brasileiro, tá ligado? Bom, então se vocês ficaram interessados em continuar vendo a história do Acre, vai lá pro canal Espalhável e continua vendo a parte 2, não é, Diego Black? É isso mesmo, vai lá que tem eu, o Fabio, o Nicolas e a Adri Dias. E também tem o Raul, que apareceu agora há pouco tempo. Que acabou de chegar agora, uma pessoa nova pro canal. Então se inscreve no canal Espalhável, se inscreve aqui também no Planeta Novo, tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.